Está entrando no ar mais um Entre Livros, diretamente aqui de Brasília, onde acontece desde sábado a primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura. E olha, o nosso tema de hoje aqui no Entre Livros é uma paixão nacional, sem dúvida nenhuma, é a música. Claro que música e literatura, vamos correlacionar. Está comigo aqui a doutora em literatura brasileira da Universidade de Brasília, Silvia Cintrão, cuja tese foi sobre a poética nas músicas de Renato Russo e Chico Buarque, entre outros, né? Que maravilha, tem tudo a ver com o nosso tema, olha. O compositor e professor universitário Clodo Ferreira, que também é doutor em História Cultural pela UNB e já teve várias letras nas bocas de quem? De Ney Matogrosso, de Fagner, Engenheiros do Havaí, olha que maravilha, também especialista no tema. E a Fernandinha Takai, que já cantou repertório de Nara Leão, eu adoro aquele CD. Letras, né, do Pato Fu também, projeto Música de Brinquedo, que eu também adoro. E, além disso, escreve contos e crônicas. Tem aqui um exemplar, A Mulher que Não Queria Acreditar, que é o mais recente, né? Eu não gosto de dizer último, não, porque não é o último, né, se Deus quiser. Bom, vamos começar perguntando para a Silvia, então, o que a gente pode entender como literatura? Vamos definir para saber se a música pode estar dentro da literatura, né? Eu tenho uma definiçãozinha aqui, então vamos ver se confere. A literatura pode ser definida como a arte de criar e recriar textos, de compor ou estudar escritos artísticos. Onde é que a música, então, pode se relacionar com a literatura? Está tudo misturado? Sim, a gente não relaciona a música, a gente relaciona o gênero canção, que é o gênero híbrido, né? Aquele mix poético ou poetizado da melodia com a letra poética. Então, o que a gente faz no curso de literatura da UNB, que é uma referência, acabou se tornando uma referência, né? É orientar pesquisas que tragam a palavra cantada e observem a palavra em si, mas de uma forma um pouco metonímica, assim. A gente tira a letra e depois vai para olhar a performance, para ver como é que compõe os sentidos. Então, nós temos vários trabalhos com o grupo Vivo Verso, né, que é o grupo que eu coordeno lá de performance, com várias canções de artistas como Renato Russo. O pessoal diz assim, bom, para de olhar para os clássicos só, né? Quando é que você vai trazer a periferia e tal? Então, logo agora nós vamos ter um trabalho sobre o GOG, por exemplo, né? Legal, que é de Brasília. Então, vai um pouco por aí, né? Literatura com a canção, né? Tem tudo a ver. A gente começou com essa pergunta, né, Clodo, porque tem essa separação, né? Literatura ser uma coisa mais erudita e tal, e as canções serem uma coisa mais pop, né? A música ser pop. Você acha que existe uma separação? Porque a gente tem exemplos maravilhosos de gente, né, que escrevia e que também faz letra. A Fernanda está aqui, por exemplo. Eu acho que especialmente na crônica, por exemplo, eu acho que a crônica é talvez um dos gêneros mais próximos da canção. Por exemplo, as coisas que eu acho que parecem. O imediatismo. A música é uma coisa que acontece muito imediatamente. Você ouve e está ouvida, né, digamos. Ou uma crônica, você leu, está lida. Então, a literatura, no ponto de vista dos romances, etc., talvez seja uma fórmula um pouco mais afastada da música. Talvez se aproximasse da ópera ou de uma composição mais sofisticada em termos de quantidade de elementos, né? Mas a crônica, com certeza, ela e a música são muito próximas. Grande parte das músicas são crônicas. Se você observar, grande parte das músicas populares mais conhecidas são pequenas crônicas, né? Então, em termos do conteúdo, eu acho que há uma aproximação. E o fato de ser criado em cima de uma inspiração, digamos, artística, também aproxima a literatura do artista. A diferença é mais o material que você usa. Uhum. Você acha, Fernanda, que muita gente fica curioso de comprar o seu livro, de ler, porque já é fã da Fernanda letrista? Até eu lancei os livros por conta disso, porque a minha coluna saía em 2 jornais, no Correio Brasiliense e no Estado de Minas. E os fãs dos outros estados, que não assinavam digitalmente, nem tinham acesso aos jornais, ficavam me cobrando, porque os fãs que me liam falavam, você tem que ler as coisas da Fernanda, porque você sabe um monte de outras coisas da vida dela e o meu olhar sobre a viagem, sobre a minha relação com a minha mãe, com a minha filha. Então foi uma coisa muito interessante que me aproximou mais do público que já me conhecia e me apresentou para um outro público, que aí tem gente que nem me ouvia, nem gostava do que eu cantava, mas porque gosta das minhas histórias, se aproximou de mim, da minha música. Então, para mim, eu só ganhei com essa
com essa, né, transfusão assim entre literatura e música, né? E quem vocês acham que são exemplos assim de gente que bota literatura na música de repente? Chico Buarque, né, eu acho. Clodo Ferreira. Poesia. Clodo também. Eu acho que o Orestes Barbosa, que na verdade fazia praticamente uma literatura dentro da música, né? Acho que foi o nosso primeiro grande músico e literatura e música em Orestes Barbosa, está bem evidente. Você lembraria de algum trechinho de uma letra pra gente? Chão de Estrelas. Chão de Estrelas, se você pegar, é uma crônica maravilhosa, sei lá se é crônica, um conto, não sei, mas é algo muito próximo da literatura, só que cantado, que é a vantagem nossa, é que tem a música que nos ajuda o ouvinte a ter essa atenção. Mas os grandes compositores, na verdade, fazem literatura, eu acho. Ou são grandes leitores, né? Ou grandes são, exatamente. Que estão sempre lendo, assim, acho que... Tem referências, né? Pelo menos me fortes. ajuda muito, assim, muita gente fala, principalmente em escola, né? As crianças, os mais jovens perguntam, mas você trabalha com música tudo e você não lê muito, né? Eu falo, não, pelo contrário, assim, o fato de eu ler bastante me ajuda a falar melhor, a pensar melhor e a ter ingrediente para escrever as minhas coisas, porque quando você lê muito, você entende outros universos, né, de outras pessoas, você se transporta para paisagens e para sentimentos que às vezes você tem ali, mas quando você lê o que a outra pessoa escreve, aí você consegue, você faz dá aquele estalinho, né? Você se conecta de um jeito assim muito mágico, assim. Acho que as letras, quando você realmente é capturado pelo bichinho, né, dos livros, é impressionante. Pois é, você está falando isso, você é uma compositora que tem acesso a muitos livros, gosta de ler, mas aí eu estou lembrando que o Clodo fez, né, uma tese sobre o Senhor, né, que era um sambista, e a gente lembra de, por exemplo, Cartola, o pessoal das comunidades, os primeiros sambistas, não tinham tantos livros, muitos até eram analfabetos, infelizmente, e conseguiam fazer letras lindas também, claro. né? E de onde você acha que vinha isso? Eu acho que a matriz é a mesma, entendeu? A matriz, alguns botam em livro, outros botam em música, mas a matriz, que é a forma de perceber, é a mesma. Assim, é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, eu tenho notado quando a gente olha os filósofos, todos, quando eles desenvolvem muito, chega num ponto que ele diz o seguinte, que a estética é uma forma de saber. Então, na verdade, o Cartola, eles tinham um conhecimento estético. Pela estética, eles conseguiam dizer o que eles queriam dizer. Então, às vezes, o fato de não escrever em livro, não os torna diferentes, né? Eu acho que, por exemplo, se o público, o leitor, percebesse que o prazer que ele pode ter numa música, ele pode ter num livro, eu acho que o livro ficaria mais acessível, a pessoa se abria mais para o livro. Porque, na verdade, é a mesma matriz. De onde o Cartola tirou a música é de onde um grande escritor tira uma. É da vida, né? Observação do cotidiano, né? Assim, É simples assim. Eu acho que a olhar com outro articulação, desculpe, Não, a articulação dos elementos, dos vários elementos da sensibilidade, né, que realmente em alguns é muito mais perceptível, eles precisam representar a realidade num suporte artístico, seja como for, concordo contigo, sabe, Clodo? Porque é isso aí, é na música, é na pintura, nas artes plásticas, é no impresso, né? É num canto no meio da rua, é numa performance, isso é representação de sentimentos e pensamentos, quer dizer, você está interferindo, né? São as intervenções no mundo, no dia a dia. Você não precisa saber uma nota musical, né? Para realmente articular elementos de sensibilidade, precisa ter vontade para isso. Essa é a função dos artistas, muita né? poesia, né? Eu gosto muito, né? Era meio que uma... Agora, engraçado é que antigamente havia um preconceito contra a música popular, que depois foi suplantado, e hoje eu noto que há um preconceito contra o livro. É diferente, mas um preconceito no sentido como se o livro fosse algo difícil, algo chato, algo assim. E não é. Então, na verdade, se as pessoas descobrissem que a vida delas estão ali, de alguma forma, eu acho que as pessoas leriam mais. O livro, a gente precisa desmistificar um pouco essa questão dos livros, da leitura, né? Porque a música, ela invade a pessoa, ela é muito fácil de conquistar. O livro, a pessoa tem que ir um pouco ir atrás, né? Mas eu acho que se houvesse o hábito de ir atrás dos livros, as pessoas veriam que é muito legal. Vai fazer uma campanha de, em vez dos consultórios ter revista, ter mais livro, né? Seria legal. Ler livros mais simples, mais curtos. Ou de repente, acho que tem que se dar mais livros, sabe? Excelente ideia. Presente, livro. Eu gosto muito. Eu tenho uma filha de 8 anos e ela gosta muito de ler. E eu gosto muito de dar presente livro. Então, sempre falo, alguém pergunta, o que eu dou pra Nina? Dá livro. Porque cada livro é um outro presente. Né? A Fernanda tem esse CD, né, que eu estava falando
com o repertório da Nara, né, bossa nova e tal. Vocês acham que a bossa nova também foi um momento em que também houve poesia? Porque as pessoas às vezes falam, era só sobre o barquinho, isso e aquilo, não tinha muito um protesto. Bom, desde o início, você falou do senhor, né, essa tese do Clube maravilhosa. O samba era porta-voz da nacionalidade, né, quer dizer, identificar o que é Brasil. É samba e é o morro, né? Então os artistas, os sambistas eram muito bem considerados e quando se falava de Brasil se identificava com a voz do morro, né? Então o que aconteceu? Aconteceu que depois passamos por samba, canção, quer dizer, foi de uma certa forma, né, se modificando a expressão musical e quando a bossa nova entrou, certamente, aí entrou também uma coisa social, né? Entrou a classe média falando. Então, e a classe média que deu voz para o morro, que o morro já, né, o morro não tem vez, aí os bossanovistas puxaram. E aí nós tivemos gênios da música, então, para a gente encerrar esse bloco aqui, que a gente já está no finzinho, se a gente fala, então, que os sambistas no passado eram cronistas daquela realidade, que a classe média depois também ganhou voz, e agora? E o sertanejo, e o rap? Como é que a gente enquadra polemizar mesmo, na, né? na literatura? Na literatura... Como é que a gente situa? Não sertanejo, situa, né? tudo que não sei, eu acho que é uma representação, é legítima, enfim, mas há uma diluição de elementos da emoção nas letras sertanejas, não em todas, não nas chamadas de raiz, né? Enfim, mas Caipiras, é uma banalização aí do tema, né? Do amor, dos encontros, dos desencontros, e aí não tem o que a gente chamaria academicamente de literariedade, né? Que é aquela densidade aí da imagem forte, simbólica, que nos representa. Agora é engraçado coisa de nomenclatura. Quando você falou sertanejo, como a gente está falando de literatura, eu fui pensar em Graciliano Ramos. Não, é de música sertaneja. Que é outra coisa, né? Assim. Mas eu acho que o Brasil, como tem essas expressões tão variadas, assim, acho que a gente tem que ficar muito atento, porque dá para peneirar coisas, assim, pepitas em todos os lados. Então, assim, eu fui aprendendo a não ter preconceito com os gêneros, né? Com os gêneros literários, gêneros de música também. Acho que a gente tem que abrir os ouvidos, abrir o coração e ver quem é bom. Porque tem sempre alguém muito bom em cada E aí, a gente está falando de sertanejo, passa uma sanfona ali. Eu acho lindo esse momento aqui. Né? A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente continua aqui esse papo, tá? Se você perdeu aí algum trecho do programa, você pode conferir lá no site tvbrasil.org.br. E também, às 8h30 da noite, a gente tem na íntegra nas rádios MEC e Nacional. É a TV Brasil na Bienal de Brasília 2012. Estamos de volta com o programa Entre Livros, hoje com o tema Música e Literatura. Meus convidados são Silvia Cintrão, Clodo Ferreira e Fernanda Takai. E olha, falando na Fernanda Takai, a Bienal acha que música e literatura tem tudo a ver, por isso, inclusive, que a gente está falando desse tema. Por quê? Porque tem vários shows musicais, inclusive, aí na programação. Você pode conferir a programação todinha da Bienal no site bienalbrasildolivro.com.br. E amanhã eu vou dar o servicinho logo, tem Oswaldo Montenegro e Fernandinha Takai, às 9h da noite. Daqui a pouco tem Cleiton e Cledir e Nando Reis. Tem também, depois tem Capital Inicial, tem também Caetano Veloso, Chico César. Tá maravilhosa essa programação. Você tá em qualquer lugar do mundo, vem pra cá, né? Rápido. Dá tempo. Corre. Dá tempo até pro seu show, pode chegar até amanhã, pode até se dar esse luxo. Bom, e a gente estava falando da canção, né? Mas existe também a música universal, música sem letra, música clássica, enfim. A música tem seu próprio alfabeto? Ler uma partitura, por exemplo, a gente diz ler, né? E uma pessoa lê uma partitura aqui, outra pessoa que só fala alemão lê aquela partitura do mesmo jeito. Como é que a gente pode categorizar essa música também na escrita? Essas composições sem palavras? Essa não é minha competência, eu acho que eu tenho que passar, embora eu tenha estudado piano anos a fio e tal, eu tenho um filho compositor que eu estava falando, toca violão, adora, viva-se música dentro de casa, eu acho que a música sublinha a vida da gente. E tem um autor em São Paulo, que é o Luiz Tati, é muito interessante, que ele coloca as letras
das canções que ele quer analisar, né, que ele quer demonstrar os sentidos e tudo mais, nas partituras, para demonstrar que algumas canções, por exemplo, tem o Chico Buarque, Beatriz, que ele demonstra, né, que a nota mais alta de Beatriz, musicalmente falando, corresponde a um sentimento de sofrimento maior, e a nota mais baixa é de uma interiorização também. Então ele vai colocando na partitura as letras das canções. Aí não tem nada a ver com a nota musical em si na partitura, mas ele consegue fazer, né, isso aí é uma teorização interessante. Chama-se também, o Wisnik também trabalha muito com isso, né? E nós chamamos na academia agora de cancionistas, né? Aqueles que conseguem, como a Fernanda, como o Clodo, dar esse peso à letra, mas sem desconsiderar a melodia, né? A melodia faz parte, senão não é canção, né? Então não dá para desconsiderar. Agora, essa linguagem universal, eu passo a bola aí. Agora, e tem poemas e textos literários também que acabam sendo musicados, né? A gente tem aquela literatura com L maiúsculo e que vai parar em música, que pode ser absorvida. A gente tem, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, né, Morte e Vida Severina. Tem o Caetano Veloso também cantou o poema Elegia, do John Donne. Como é que se dá isso? Se dá pelaquela via que eu te falei, que essa fronteira é uma fronteira de organização de estudo só. Na prática ela não existe, né? Na prática, por exemplo, você pega um bom poema e faz uma música bonita em cima, as coisas se casam. Talvez um dos poemas mais conhecidos da Cecília Meirelles é o Canteiros, que o Fagner musicou. Muita gente vê aquilo como letra de música, mas originalmente não era uma letra de música. Ela virou depois que recebeu a música. Então, essa fronteira, na hora que chega na parte emocional, a fronteira acaba. A fronteira é mais para estudo. O que é poema, o que é letra de música, é só uma organização de quem vai aprofundar aquele estudo. Mas para as pessoas, elas entram pela mesma via, que é a via da percepção intuitiva. Então, aí não tem fronteira. Nessa hora não tem fronteira. Eu pelo menos, vejo dessa forma. E já que você citou o senhor, eu vou ficar devendo o nome do autor, mas teve um autor, André, ele vai me perdoar, eu não lembrei, deu um branco, ele fez um estudo sobre as letras do senhor e os poemas de Manuel Bandeira, que eles eram contemporâneos, e percebeu que eles eram absolutamente compatíveis, as temáticas, a escolha das palavras, o ritmo dos versos. Então, esse livro ilustra bem essa questão, que letra de música e poesia, por exemplo, elas são muito próximas. Essa categorização de o que é superior ou inferior, não existe essa... O que existe é pessoas que são muito mais talentosas que outras, mas isso aí independe de ser num ou no outro gênero. Perfeito. Tem pessoas mais talentosas. Um bom texto literário, um bom texto teatral tem uma musicalidade. Tem poesia ruim também. Tem muita poesia que não são tão bem sucedidas, digamos, né? Então eu acho que essa questão, se a gente começar a perceber esse vínculo, a gente começa a descobrir que a separação não é justa. Eu digo assim, não é justo eles estarem separados. Né? Eu acho que o ideal é o que essa feira está fazendo. Você pode escutar Caetano Veloso ou ler Caetano Veloso. Ou ela. O livro dela, aliás, aliás, o livro dela, 2 livros que ela tem. Você pode ler os livros ou pode escutar as canções. Eu acho que esse vínculo, ele tem que ser mais natural. Eles não devem ser tão formais um em relação ao outro. E eu acho que já fez alguma música derivada de algum livro que você leu? Não, ainda não. Ainda não. Vou pensar. Não que você perceba, né? Mas acho que tudo que você faz está impregnado de tudo que você já... A Cecília Meirelles é extremamente musical, né? Assim, eu claro, li, reli, sabia de cor ou isto ou aquilo, e a minha filha também começou. E é tão bonitinho, porque ela teve o mesmo encantamento que eu. Ela pegava o livro e lia, relia, e ficava, e decorava, e recitava. E dá pra você fazer músicas, né? Acho que tem um maestro em São Paulo que fez, também esqueci o nome, muita informação. Ele musicou vários, a Nausete cantou vários poemas da Cecília Meirelles. Então, assim, tem coisas que estão... Você vai presentear a gente agora um pouquinho também, né? Você também tem de cor ou estou aqui? Eu vou escolher um. Mas eu queria falar que a música e a literatura aqui na Bienal de Brasília, que é interessante, é que como a gente está tentando aproximar cada vez mais o público dos livros de novo, tem muita gente que vai vir aqui para assistir aos shows, né? Só. Mas com certeza vai ficar curioso com a movimentação, porque está completamente lotado, os estandes todos com muito sucesso, os debates e palestras. Então, só uma pessoa completamente insensível não vai se tocar de que tem que dar uma visitada nos livros também. Então, assim, usando a música pop, né, assim, falando do que eu posso oferecer para as pessoas, de tentar chamá-las um pouco mais para esse lado, é isso, vem assistir um show, mas vem antes.
chega, né, mais cedo, traz a família toda, aqui tem atração para a família toda. E compra um livro, né? Um bom livro. E você, então, lembra de algum trechinho de Eu Estou Aqui? Nossa, calma, tô ao vivo para quantos países? 64. 69. 69, deixa eu chegar pro fim que eu vou me lembrar aqui. Eu queria fazer um comentário. Tem um compositor aqui em Brasília, ele é cineasta também, André Luiz. Ele está produzindo agora o terceiro disco dele, cantado por pessoas muito conhecidas, e todas as letras são de Fernando Pessoa. Ele musicou. Mensagem. E é um projeto lindo, porque quando você ouve as músicas, as letras, né, os poemas com as músicas, eles são absolutamente interessantes, né? E ele já está no volume 3, quer dizer, é sinal que as pessoas estão gostando, né? É muito interessante isso em relação à poesia e letra de música, que quando você junta, no caso dele, é muito bem sucedido. Vocês acham que existem palavras que são mais musicais que outras? Eu acho. Pensar agora é difícil, né? Lembrar de uma palavra. Eu acho que são. Quando a gente está compondo música, às vezes você faz a música toda, relê e fala assim, nossa, mas está muito duro isso aqui. E você acha uma palavra que é parecida, mas é bem mais suave, mais bonita. A imagem da palavra é mais bonita, né? Olha só, eu fiz um disco chamado Gravura. E o Walter, o Walter, diretor de cinema e fotografia, Walter Carvalho, olhou e falou, por que você fez gravura? Gravura é uma coisa antiga, faz iluminuras por causa da luz. Eu achei iluminuras um nome tão bonito. Aí eu fiquei com aquela palavra aguardando um dia, aí surgiu uma oportunidade, eu fiz uma letra chamada Iluminuras, com a música de um amigo meu, Carlinhos Sete Cordas. Essa palavra ficou esperando uma música. Então tem palavras que elas vão bem para a música, né? Iluminuras é uma boa. Tem palavras que são assim, labirinto é uma palavra boa para a música. Né? Aí eu fui olhar, até já tem uns. Né? Porque são palavras que elas. Eu acho que quanto mais a palavra permite várias leituras, melhor para a música, eu acho. As palavras muito fechadinhas, assim, muito documentais, elas não são boas para a música. Agora essas mais soltas são ótimas. Flui, né? Mais As pessoas é o seguinte, se você não entender, as pessoas entendem. Eu acho interessante isso. Às vezes as pessoas entendem coisas que você nem escreveu. Não, mas né? Quando um artista faz obra de arte, deixa de ser dele, né? Aí mas tem muita letra de música entendida errada e cantada assim. No show você vê a pessoa cantando e não é isso. E a gente fala, gente, não é isso, não é isso. E eu já entendi letra de outros autores errado. Já me encontrei com eles e falei, gente, eu cantava sua música do Richie. Tem o Menina Veneno, né? Era assim, seu corpo inteiro é um prazer do início ao fim. E eu sempre entendi, seu corpo inteiro é um traseiro do início ao fim. Eu falei isso pra ele, ele riu demais. Mas de repente foi o que ele quis dizer, né? Ele falou que era melhor. Eu falei, tá bom. Tá vendo? Mas a música, a melodia puxa primeiro, né? Senão a gente não ouviria sem entender tantas canções de outros países também, né? Eu sei falar francês, então eu entendo tudo da música francesa. Mas tem compositor, meu filho em casa vai cantar agora uma música da Fernanda Bruni, porque ele, né, gostou e tal, e tá me pedindo para explicar para ele, né, as letras mas ele teve o apelo primeiro, evidentemente, né, pela melodia, né, e a letra aí depois, tudo bem, não frustrou, a letra é muito bela, né, poética, mas... Por falar em letra bela, todo mundo tem um livro, né, assim, aquele livro que é o meu preferido. Vocês têm uma letra de música que é a preferida de vocês? Nunca pensaram nisso? A música popular é tão rica, tão maravilhosa. Não dá para eleger uma. Não sei. Tem uma que você deve ter, Com Açúcar com Afeto, do Chico. É uma crônica, é um desabafo, é o eu feminino ali no máximo, escrita magistralmente, assim. É uma letra enorme, é até ruim de lembrar, né? Ficar assim, tem que, né, fazer o truque do elefante, começar e até o seu doce predileto para você parar em casa, qual que? É lindo, né? Assim, eu gosto muito dela, é uma das que eu escolhi primeiro para gravar, que a Nara gravou e que ela encomendou para ele, né? Então tem essa história dele se colocou no papel que a Nara queria cantar, da mulher que ficava em casa sofrendo pelo homem que ia vadiar por aí, né? E como ele faz isso bem, né? Chico, né? Nós colocamos uma pergunta no blog do Vivo Verso, assim, qual o seu verso predileto da canção popular? E o Pato Fu foi muito citado, tal, devo dizer isso, tá lá registrado, né? Então foram 70 entradas, assim, em 2 horas. Até o Leonardo Boff entrou também, porque era amigo de amigos e tudo mais. E aí nós fizemos o levantamento, né? Quais os versos que de primeira
estavam na cabeça das pessoas. E realmente o campeão é Chico Buarque, mas com as canções do seu primeiro momento. Por exemplo, a Rita, Pedro Pedreiro, com Açúcar com Afeto, muito bem lembrado, e chegando até Construção. Tá no imaginário, é impressionante como é que isso circula, né? Não é à toa. Eu, no momento, estou impactado, assim, no último disco do Chico Buarque, tem um chamado Sinhá, Tinha... que eu acho que poucas vezes alguém chegou àquele nível de beleza, né? A história que ele conta é muito bonita, do escravo que é punido porque viu a Sinhá tomando banho, mas ele não viu. Aquilo ali é de chorar, então eu estou muito impactado. O Chico... Às vezes as pessoas dizem, o Chico antigamente era bom, hoje não. Eu não vejo assim. Não, Também eu não não, sinto assim. Eu não. sinto que o Chico está ficando Né? Chico cada tem, vez... Chico tem vários momentos, tem várias fases. Mas e esse assim, último dele está imbatível. Ele está muito bom. obrigada, gente. A gente já está encerrando. Infelizmente, olha que papo delicioso, né? Música para os ouvidos. E a música, assim como a literatura, vem da alma, cada uma no seu tempo, né? Brincando aí com o tempo da música. Muito obrigada para todo mundo. Amanhã tem mais Entre Livros aqui, tá? Nosso tema vai ser Biografia e Memória. É a TV Brasil na Bienal de Brasília 2012. Boa noite.